Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, a notícia da semana que vem afetando o Brasil e o mundo é a situação da Turquia. A Turquia, eu já falei aqui provavelmente na primeira ou segunda carta semanal do Mises, já tem mais de 2 meses, eu contei um pouco sobre o risco turco. Expliquei ali que eles têm hoje um caudilho, um ditador, que subiu ao poder pelas vias democráticas, já tem, mais de 10 anos. Inicialmente, assim como aqui no Brasil, a social-democracia e o Lula fizeram algumas reformas que pareciam importantes, que tiveram o apoio do mercado, mas, ao longo do tempo, ficou claro que o Erdogan queria suplantar a ordem do Atatürk, que é considerado o fundador da nova República Turca, com separação entre religião e Estado, que é considerada essa separação um dos grandes motivos do êxito da Turquia. O Erdogan quer voltar a ter um Estado teocrata também, com ele sentado como déspota. E ele aprofundou o seu controle do poder a partir de 2016, quando houve uma tentativa de golpe na Turquia. Então, a partir daí, ele perseguiu e prendeu inimigos políticos, perseguiu companhias que podiam ter gente que ele considerava que se opunham ao regime, então confiscou, colocou gente dele. Ele também trocou juízes, demitiu juízes, colocou juízes dele, fez isso também na Suprema Corte, aparelhando a Suprema Corte, colocando seus amigos lá. Ele trocou boa parte dos reitores das principais universidades na Turquia, perseguiu inimigos, exilou inimigos e consolidou um poder que agora, depois de um plebiscito que houve no ano passado, ele volta, um plebiscito que suspeito, inclusive, na votação, ele volta com mais poderes ainda numa eleição que aconteceu há alguns meses. Só que, a partir de sua eleição, muito recente, ele aprofundou as políticas que estavam dando errado. E a gente conhece muito bem esse tipo de política. Crédito farto, taxa de juros baixa, taxa de juros estava abaixo de 10% no início do ano, como vinha acontecendo há alguns anos, porém o crédito expandindo uma velocidade alucinada, como ocorreu no Brasil entre 2010 e 2015. É uma política que nós sabemos, da escola austríaca, que não se sustenta. E, obviamente, a inflação começou a subir. A inflação, muito recentemente, estava em 15%. Eles foram obrigados a subir a taxa de juros, mas o Erdogan considera que a taxa de juros é a mãe e o pai de todos os males. Mas não importa, o mercado percebe e entende quando há políticas não sustentáveis e, portanto, a lira começou uma desvalorização que alcançou 50% nos últimos 9 meses, 1 ano. A moeda perdeu metade do seu valor. O Erdogan está jogando toda a culpa numa suposta conspiração internacional, não admite culpa, que obviamente é um comportamento a soberba de um ditador iludido, porém a gente sabe que os problemas são internos à Turquia. O estopim foi na semana passada, o governo americano exigiu que se soltasse um pastor evangélico que foi preso há 2 anos atrás pelo governo, que estava sendo acusado de espionagem. Ele passou a ter prisão domiciliar, os Estados Unidos exigiu sua soltura e o governo turco não correspondeu a essa expectativa. Os Estados Unidos, então, impuseram tarifas de importação elevadas para alguns produtos turcos, o que também contribuiu para a desvalorização ainda mais acelerada da lira. A gente vê, são políticas típicas da extrema esquerda.
né? Algumas delas, como expansão de crédito, também da esquerda, mas essas políticas mais ditatoriais, de aparelhamento, de controle externo do judiciário, controle externo da mídia, são típicas da extrema esquerda e estão presentes aqui no debate que está havendo esse ano no Brasil para as eleições presidenciais. A gente está vendo, provavelmente, você vai ter 3 grandes forças disputando 2 vagas no segundo turno, uma força de direita, uma força de esquerda e uma força de extrema esquerda. Então, é muito importante que o Brasil não eleja gente que pensa com essa cabeça destrutiva, seja em termos de autoritarismo, como aconteceu com a Turquia, com essa extrema esquerda lá da Turquia, nessa mentalidade, e nem que não leve a sério finanças públicas, gestão monetária e fique imprimindo dinheiro como loucos, que é o problema aconteceu na Turquia. O dólar no Brasil hoje está acima de 3,90, já é um pouco de um impacto da Turquia, a bolsa sofrendo. Hoje o dólar subiu mais aqui no Brasil. Então a pergunta que se faz é: será que contagia o Brasil? Será que isso é algo que pode afetar o Brasil? A princípio não, como eu disse no meu vídeo de mais de 2 meses atrás, a situação externa do Brasil é sólida. A Turquia tem um déficit em conta corrente perto de 6% do PIB. Em condições normais, um país pode ter sustentavelmente 3% do PIB de déficit. O Brasil está abaixo de 1%, está 0,6% por aí. Então, não configura um risco nesse sentido. Também temos reservas internacionais abundantes que a Turquia não tem. Aliás, a Turquia não tendo essas reservas, agora o Erdogan faz bullying com empresários, dizendo que eles não podem se comportar como se a Turquia fosse quebrar e ficar mandando os dólares lá para fora, e ele faz apelos risíveis à população turca, de que, já fez isso 3 dias seguidos, de quem tiver dólares, euros ou ouro escondidos aí embaixo do colchão, que é para converter, em nome do patriotismo, converter para liras turcas. Portanto, pessoal, a gente já viu esse filme, espero que os turcos não obedeçam ao seu grande líder, caudilho, e espero que aqui no Brasil nós também tenhamos aprendido a lição e não repitamos essa política destrutiva típica de esquerda e extrema esquerda. Deixo um abraço a todos.